Então, na semana passada, nós demos sequência ao estudo, do capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade. E esse capítulo 17 é um capítulo que fala sobre o passe, sobre o trabalho de passe. Nós estamos acompanhando esse trabalho de passe, e esse trabalho de passe está sendo feito por duas pessoas que estão atendendo numa sala, numa casa espírita, onde haviam muitos sofredores que iam buscar. Eles se prepararam através da prece, eram pessoas compromissadas, eram pessoas que já tinham todo um ritmo, junto à casa espírita, de disciplina, de postura, de entendimento daquele trabalho, e ali estando, começaram-se os atendimentos. Então, eles acharam interessante, os dois espíritos observadores, André Luiz e Hilário Silva, que a energia espiritual que estava sendo aplicada, ela se condensava primeiro na mente dos médiuns. E Aulus disse que mesmo no trabalho de passe, a mente sempre é a base de toda a construção espiritual. Ali ela vai receber a potencialização da fé, da atitude mental, da postura moral, e vai ser direcionada junto também com eflúvios dos próprios espíritos que trabalham, nesse caso aqui, como chama os dois, trabalhadores aqui da casa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, de Henrique, Henrique e Clara, se não me engano. Vou voltar só um pouquinho para a gente pegar o nome dos dois. É isso mesmo. Clara e Henrique, isso mesmo. Eles são aqueles que estão responsáveis pelo atendimento. E nós paramos na semana passada num ponto onde André Luiz faz um questionamento. Ele questiona, por exemplo, assim, várias pessoas detêm um poder magnético muito grande, que nós até classificamos esse poder magnético como um carisma. Tem pessoas que atraem para próximo delas várias outras pessoas, através daquilo que nós chamamos, poxa, é uma pessoa simpática, uma pessoa que irradia uma energia boa, é bom estar próximo dessa pessoa, isso é o magnetismo natural dela. Isso já é uma conquista que ela tem. E algumas pessoas transformam esse magnetismo, numa atitude para com outros. Então, quando ela vai pedir alguma coisa, tem gente que fala, não, fulano sabe pedir, É uma pessoa que tem um jeito especial de falar. Não, porque ela coloca o magnetismo e esse magnetismo acaba contagiando a quem está recebendo aquele pedido. Nós falamos também que esse magnetismo mal direcionado, ele pode ser levado a casos extremos. Nós temos, por exemplo, na história de diversas criaturas que influenciaram, religiões, seitas, cultos, e muitas pessoas acabaram suicidando porque acreditavam fielmente na proposta desses que não são modelos, modelos que não são modeladores, dessas criaturas que são exemplo daquilo que deve ser dispensado. E nós chegamos lá embaixo na pergunta, de André Luiz, onde nós paramos quando ele fala, mas essas pessoas, ou profissionais, ou criaturas que atendem mesmo na casa espírita, mesmo sem nenhum compromisso moral, sem nenhuma postura digna, eles podem igualmente curar. Há casos, há pessoas que falam, eu estive lá e fui curado, e quando você vai fazer um reconhecimento do trabalho, você vê que as estruturas não favorecem. Não há uma índole que direcione, não há um trabalho equilibrado, não há uma casa que prive pela orientação. Na verdade, quem faz essa argumentação é Hilário Silva, André Luiz fala, frisou meu companheiro completando as observações. E Aulus disse, sim, podem curar, mas acidentalmente. Se a gente parar aí e começar a pensar, a gente vai falar assim, mas como que acidentalmente?
Será que estariam curando por acaso? Será que é um momento que a espiritualidade não percebe essa ação deles, já que eles têm a própria mente e as vibrações contaminadas por uma vida desregrada? E eles colocam o seguinte: quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata. Então, mesmo num trabalho que não esteja regido por uma ordem de um compromisso superior, pode haver benefício. Que talvez a pessoa que chegue até ali, ela vá com fé, com merecimento, e a espiritualidade supra as deficiências do passista para que ela receba a energia restauradora. Lá no finalzinho desse capítulo, nós vamos entender aonde que essa energia atua, de que forma que ela reconstrói. Por isso que tudo, né, no mundo é energia. Se nós pegarmos a definição de espírito do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ele foi definido como uma centelha, como uma fagulha, como uma chama, como uma projeção de energia que é criada e que influencia todo um campo que está à sua volta. Hoje, nós, espíritos encarnados, temos o perispírito, que é um corpo fluídico, que tem órgãos, que tem células, que tem toda uma estrutura, que está sob o comando da nossa mente, que está conectado ao corpo molécula a molécula, fazendo a transferência do comando mental às células físicas, que por sua característica também são seres vivos, que estão sob o comando mental. E o nosso comando mental, quando induzido por outra pessoa, segue o rumo da indução. Por que a gente está levando para esse campo? Porque nós estamos falando sobre hipnose. Quando nós estamos sendo obsidiados e uma mente domina a nossa, toda a estrutura perispiritual e orgânica sofre influência dessa mente. Quando nós vamos para o trabalho de passe e desligamos dessas mentes obsessivas, a energia restaura a conectividade, mente e corpo. Por isso o alívio, por isso o bem-estar, e por isso a necessidade de conhecer o processo para que possamos ajudar mais e atrapalhar menos. Então, num caso desse, mesmo o médium não sendo um bom filtro, o merecimento do enfermo, né, ele é credor de uma assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. O trabalho não está à deriva. A espiritualidade aguarda que alguém deste grupo desperte, ou que algumas pessoas, simplesmente por falta de afinidade, afastem e resgatem aquele trabalho. Fora disso, continua Aulos, os que abusam desta fonte de energia, explorando-a a seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmo, porque interferindo num campo de força que lhes é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não vem à baila comentar. O que Aulos quer dizer? Quando uma pessoa dessa, desequipada de valores morais, beneficia alguém por merecimento da pessoa e ainda se acha, né, o curandeiro, ainda se acha, né, eu não preciso de nenhuma penitência de vida, de estudo, de disciplina, porque eu chego aqui e a coisa acontece. É alguém que tem uma disposição magnética e que naquele momento, por um estado de merecimento do enfermo, foi usado para beneficiar, mas não é merecedor daquele bem. Não sabe direcionar as energias que correm por si mesmo e acaba se compactuando com espíritos
inferiores que vão explorar esta energia, que vão se alimentar desse magnetismo e que vão iludi-lo ao ponto dele dispensar qualquer tipo de disciplina moral. Aí vem a queda. Por isso que a gente sempre cita o livro Trilhas da Libertação, que conta justamente esta questão, quando o médium Davi, influenciado por encarnados e desencarnados, porque a obsessão parte dos dois campos, ele começa a acreditar que poderia largar o trabalho, porque a sua mediunidade de cura curava várias pessoas, e se ele não trabalhasse, ele estaria, mais tempo à disposição, e ao mesmo tempo, aqueles que pudessem pagar pela cura fariam um salário para sustentar a sua vida. Ali começa uma queda moral que determina todo o trabalho mediúnico daquele ponto para frente. Se não possui um caráter elevado, continua Aulus, suscetível de opor um dique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles, porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Todo processo obsessivo é um processo hipnótico. O obsessor aproxima-se de alguém que está emanando uma energia, um desejo, uma busca. E quando ele sente que ele tem afinidade em desenvolver o desequilíbrio a partir daquele sentimento, ele vai acoplando aquela mente e começa a magnetizar o pensamento, fazendo com que ele se torne uma ideia fixa. Ele não consegue desvincular o pensamento mais daquele ponto. Ele não consegue viver outros valores, nem enxergar outros valores pela ação obsessiva. Qual que é a vacina para a obsessão? A atitude. Quando nós tomamos uma atitude de impor um limite a todo o pensamento que nos coloque fora do rumo moral que devamos eleger mediante a fé que professamos, nós estamos sendo espíritos que se expõem a processos hipnóticos de grande porte. Quantas pessoas que acreditam estar certas e a morte vem e quebra as ilusões? Quantos que, iludidos com os valores materiais, entregam-se de corpo e alma a paixões, a vícios, justamente porque naquele momento a mente não consegue visualizar nada diferente. Ela está totalmente bloqueada por ação hipnótica. Outra mente, com um poder magnético, busca a sua emanação e cristaliza ela a tal ponto que você não consegue pensar mais diferente daquele propósito. Aí nós perguntamos, meu Deus, mas isso é muito amplo. Porque se a gente for olhar, então, a nível, de vida na Terra, quem de nós que não está num processo obsessivo? Quem de nós que não atrai mentes que, por momentos, por dias, ou por um tempo maior ou menor, conseguem manipular o nosso pensamento? É a questão 459 do Livro dos Espíritos. São eles que nos dirigem. Mas a vacina vai ser sempre a atitude no bem. Quando o nosso pensamento desviar para um propósito que não seja de nível moral, nós temos a prece como um escudo. E uma atitude e uma postura para não tombar. Porque se nós emitirmos um só desejo de cair,
com certeza várias mentes nos buscarão e potencializarão esse desejo. Mas se nós também emitirmos um desejo de crescer, várias e várias mentes superiores buscarão esse desejo e nos influenciarão para que a nossa própria mente alcance a independência do pensamento. E sorrindo acrescentou: recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores do poder hipnótico, porque ela consegue, através dos olhos, hipnotizar as presas para que elas fiquem imóveis e ela possa alcançá-las. O magnetismo é uma projeção de uma energia, mas se nós voltarmos atrás, nós vamos ver que nos elementos, nos minerais radioativos, nós já temos emanação de energia. Nós temos magnetismo atrativo nos ímãs. Então, o magnetismo é um princípio que está no ser espiritual. É uma dádiva que ele tem. Todos nós temos, talvez, por desconhecermos, por não se interessar por este assunto, ele ficou adormecido. Ele está quase que sem nenhum tipo de utilização na nossa vida. Mas quando a gente vai estudando a sua estrutura e vendo o que nós podemos fazer através do magnetismo, a cura, levar o bem-estar, receber energias, dinamizar o que está à nossa volta, a gente vai vendo o quanto isso é importante. Foi aquilo que estudou, né, Mesmer, que era médico, na época anterior a Kardec. Kardec foi um dos discípulos de Mesmer, estudou o magnetismo durante muito tempo, antes ainda da doutrina espírita. E ele se considerava um magnetizador muito fraco, não tinha aquele poder que outros magnetizadores tinham de curar, de transformar a água, né, de uma bacia em uma água que trouxesse bem-estar e alívio para as dores. Hoje em dia, nós, com o poder magnético que temos, desprezamos essa ação, pensamos sem responsabilidade, agimos sem responsabilidade, cedemos a nossa mente a propostas de conteúdo. Lembremos que não são só os obsessores que nos hipnotizam. Programas de televisão, leituras de livro. Já viu aquelas pessoas que estão lendo algo que elas gostam, que elas têm afinidade, que o mundo pode cair em volta que ela nem escuta, porque naquele momento a mente está presa àquela proposta, hipnotizada, totalmente dominada pelaquela proposta de conteúdo. Assim são as séries, os filmes, a proposta de conteúdo que um filme traz faz com que a sua mente entre numa vibração. E essa vibração que ela emite, ela sintoniza numa faixa onde diversos espíritos vivem. Eu adoro filme de terror. Sem crítica nenhuma. Mas naqueles momentos, né, de ansiedade, de intranquilidade que o filme te causa, você está no mesmo nível de umas centenas de almas que vivem nesse sofrimento. Eu gosto de filme policial, filme de morte, Cada um tem os seus valores. E cada filme desse que a gente assiste interfere na nossa saúde orgânica. Porque a nossa mente, refletindo aquela proposta, gera um campo vibracional que altera o funcionamento celular, que estabelece parâmetros entre a saúde e a doença. Então, diz Hilário, né? Para curar, serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, responde Aulus. Não prescindimos de coração nobre e de mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva,
para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros. Então ele coloca para nós coração nobre, mente pura no exercício do amor. É o estágio que alcançou Simão Pedro e João, que quando eles passavam pelas ruas estreitas de Jerusalém, os doentes eram colocados na rua e a sombra deles curava os doentes. A projeção da alma era uma projeção saudável. Tem pessoas que chegam na nossa casa, saem e deixam a gente doente. Ela vem doente, sai bem, a gente fica doente, porque nós também estamos desequilibrados. Ela tem que vir doente, sair bem, nós continuarmos bem. Porque nós estamos gerando uma energia positiva. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuar estudos especiais? É uma pergunta. Será que então, para o trabalho de passe, nós vamos ter que olhar para nosso corpo de trabalhadores na casa espíritas e selecionar a você, porque vocês têm disciplina, interesse no estudo, postura moral? E olha só o que ele responde. Importa ponderar que em qualquer setor de trabalho, a ausência do estudo significa estagnação. Eu posso ser um excelente magnetizador sem conhecer o magnetismo. Mas se eu conhecer, eu vou me tornar mais do que um excelente magnetizador. Esse ou aquele operador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com um ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. E toda a oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com responsabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Então, o que ele está falando? Se aquelas pessoas que estão ali fazendo passe, atendendo, e alcançando um atendimento nobre, porque ele cita, né, o trabalho esplendoroso, as luzes que envolvem os médiuns, se elas forem pessoas que também se dediquem ao estudo, naturalmente elas vão ampliar o próprio entendimento do trabalho de paz. Saber quando eles têm que deixar que a intuição corra naturalmente, quando eles têm a intuição de direcionar o fluxo a determinado órgão, para que aquele órgão seja privilegiado na recepção de energias. Ah, mas nós temos orientação que o passe, ele é direcionado no chakra coronário, e ele faz a distribuição. Ótimo, isso é básico do conhecimento de passe. O passe pode ser direcionado a qualquer órgão, desde que haja para isso um direcionamento da espiritualidade, como nós vamos ver neste mesmo trabalho. Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas com auxílio da prece podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Então, mesmo eu não sendo um grande magnetizador, através da minha atitude, da minha prece, da minha vontade ardente de beneficiar, nós conquistamos amizades no plano espiritual. Mas essas amizades nos cobram disciplina. Aí eu vou no trabalho de passe uma semana, passo 2 em casa, vou na outra, passo 3 em casa, vou na outra. Não há um
cronograma de trabalho. E a espiritualidade só trabalha com disciplina. Para que eles determinem que algum espírito possa vir nos beneficiar no trabalho de paz, é necessário que esse espírito tenha no passista uma afinidade de intenções de comprometimento. Então, eu vou liberar determinado trabalhador do campo espiritual para que toda quarta-feira atenda no trabalho de paz, junto àquele médium que vem com boa vontade, com sinceridade, com disciplina. Mas na primeira quarta-feira ele não comparece. Na segunda ele chega atrasado. Na terceira ele tem um aniversário, não vem. Na quarta um compromisso fora. Na quinta ele retorna. Esta entidade que está deixando de trabalhar no campo espiritual para direcionar o trabalho através dele ou potencializar magneticamente o seu trabalho, ela vai procurar outros que estejam disciplinados, que tenham responsabilidade. Trabalho de passe é um trabalho de renúncia. Não é um trabalho que eu vou quando eu quero, quando eu chego lá, hoje eu não estou bem, hoje eu vim para tomar passe. Nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos estar aptos. Imagina o cirurgião que é convocado para a cirurgia e chega lá e fala assim, mas hoje eu não estou bem para operar, não. Hoje eu estou mais para ser operado do que para operar. Não, ele tem que estar bem o tempo todo, porque ele fez da profissão o seu sacerdócio. O passe não é diferente. Não nos achamos, continua Aulos explicando, à frente do hipnotismo espetacular, mas sim de um gabinete de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem sem a presunção de doá-los de si mesmo. Eles têm a convicção que tudo que se opera naquele momento, o mérito é entre a espiritualidade que doa e a fé que recebe. Os trabalhadores são intermediários destes campos. É importante não esquecer essa verdade para deixar bem claro que onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então a gente vê como que o sentimento deve estar à frente do trabalho de paz. Quando a gente é convocado, quando a gente se põe à disposição do trabalho de paz, que faça isso com sentimento, com vontade. Eu quero ajudar. E chega lá dentro e fala, Senhor, eu sou muito pequeno, mas através da espiritualidade, da boa vontade dos bons espíritos e da fé dos irmãos que aqui vêm, que a energia possa recompô-los, afastando as doenças, reajustando os perispíritos, reequilibrando a saúde espiritual e orgânica. E nesse momento nós estamos ministrando vida a essas pessoas. Mas se nós chegamos lá, fazemos um Pai Nosso, né, correndo para acabar depressa, porque o bico de papagaio está doendo, porque os braços já estão dormentes de ficar esticado, que as varizes estão ardendo com calor, e tudo para nós é empecilho, com certeza. Nós estamos sendo um fator isolado para não prejudicar quem ali está. O magnetismo projeta de nós pelos olhos, pela mente, pelas palavras, pelo pensamento. Quando olhamos uma pessoa com desdém, projetamos nela um campo magnético. Quando falamos mal de uma pessoa, projetamos dardos magnéticos sobre ela. Quando nós pensamos negativamente de alguém, envolvemos essa pessoa numa nuvem magnética desequilibrada, que pode ser absorvida pela sua forma de viver. Então, no trabalho de passe, aonde espíritos buscam ampliar essa capacidade para alcançar um bem-estar, nós temos que lembrar disso tudo antes de estender as mãos em direção a alguém. O Ministério da Cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos atenção. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por
por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado, que é o mentor do trabalho de paz nesta casa, e seus colaboradores. Obsidiados, agora é interessante para nós, ganhavam ingresso no recinto. Então vem a pessoa tomar passe carregando com ela, né, os seus comparsas mentais. Eles ganhavam entrada no recinto acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Então vinham os obsidiados carregando consigo aqueles espíritos, né, os verdugos, os perseguidores. Aí senta na sala de paz. Quando há projeção, ainda coloca aqui, né? Essa projeção é feita na região cortical, na região da mente. Na mesma hora, um desligamento. Porque é uma energia que rompe a energia mental que eles emitem. A energia benéfica, quando ela desce ali, a outra energia viciosa expande. E eles são desligados de imediato. E na mesma hora eles afastam. Ficam lá na rua, frente de centro espírita lotado de espírito obsessor. Porque eles não entram para assistir o evangelho, não vão para o trabalho de paz, ficam sentados, ociosos na rua, aguardando quem? As mentes que estão lá dentro. E aqui ele fala justamente isso. Eles são desligados, porém, eles permaneciam nas vizinhanças, aguardando as vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Porque como as pessoas que vêm tomar o passe não vêm buscar o evangelho, vêm buscar alívio, vêm buscar um analgésico e não um tratamento para a dor, quando elas saem da casa espírita, elas retornam o padrão mental que tinham até entrar no trabalho de passe. Tarcísio, Oi, Ângela. deixa eu te perguntar. Quando acontece isso, que tem o tratamento passe, que a pessoa vai. A casa, naturalmente, tem os guardiões, né? Sim. Você está falando aí, uma reunião pública, eles ficam do lado de fora, aguardando oportunidades. Uhum. Quando a pessoa entra e lá ela é incomodada por uma entidade, assim, que veio para tumultuar, é o quê? Invigilância de quem está no comando? É o quê? Uhum. Uma perda de sintonia? Porque acontece nas casas espíritas, né? De repente você está numa reunião pública e uma pessoa é tomada por uma entidade que às vezes dá trabalho, que assusta, que desequilibra. Esses espíritos, na maioria das vezes, eles adentram a casa espírita. Os vigilantes da casa espírita só impedem a passagem daqueles que são devastadores. Mas destes que compartilham pensamento conosco, não. Na maioria das vezes, eles não entram porque já entraram e conhecem a ambiência. Mas, em alguns casos, quando já há uma simbiose mental e principalmente um desequilíbrio de ordem mediúnica, eles adentram e se sentem incomodados lá dentro com a vibração, com o trabalho, então começam a perturbar a casa mental do obsidiado, que por si só já é uma criatura desequilibrada e às vezes causa uma passividade tumultuosa, onde a pessoa cai, grita, desequilibra, assusta todo mundo, numa tentativa de desestruturar todo o trabalho. As casas espíritas precisam ter pessoas equipadas de conhecimento para este momento. Primeira coisa, aconteceu isso, nós vamos acolher a pessoa obsidiada com carinho e levá-la a uma sala de atendimento, retirar do palco
que o espírito obsessor quer ficar. Na hora que pega, às vezes ele se agita e tudo, mas com muito jeitinho, humildade e sentimento, nós conduzimos ela e tão logo se faz o passe, olha o que ele falou logo atrás, então logo quando a energia cai, o espírito desacopla. É automático. Aí a gente vai perguntar assim, mas se eu estou fazendo isso e não está acontecendo? Então é um caso psiquiátrico. É um surto esquizofrênico. E aí nós precisamos de ajuda médica. Porque se nós estamos de coração puro, atendendo um trabalho espiritual e não está alcançando o objetivo, é que o problema ou é de ordem anímica, a pessoa querendo chamar a atenção, ou de ordem médica, né, que necessita de cuidados especiais. Então, esses espíritos costumam entrar, principalmente com pessoas que estão em desequilíbrio de ordem espiritual. E nós não devemos deixá-lo quebrar a sintonia dos outros, tão logo retirou, tome a frente do trabalho e diz, o trabalho continua, continuemos todos com pensamento elevado, porque isso é a maior prova da vida espiritual. Acalme o coração de quem está ali e dê sequência. Mas o que a gente vê quando isso acontece? Alguns médiums da casa ficam com medo, assustam, não se sentem preparados a lidar com a comunicação espiritual. O que faz uma radiografia que não estão prontos para o trabalho. Às vezes, esses espíritos que mais fazem estardalhaços, que mais gritam, são os mais fracos. São os mais simples de se alcançar. Difíceis são aqueles que são ardilosos. São aqueles que têm argumento. São aqueles que criam situações difíceis de serem desamarradas, mas que cedem malgrado ao sentimento puro. Então, é uma pergunta interessante que a Ângela colocou. Estes espíritos, e muitos que nos acompanham, adentram a reunião pública, adentram a reunião de passe. Mas tão logo a energia entra, desacoplam. Tão logo o orador fale alguma coisa, que a pessoa faça uma reflexão de vida, eles desacoplam, porque a mente gera uma energia diferente e impede a ação daquela energia negativa. E quando eles desacoplam, eles ficam igual o gato que espreita o rato, eles ficam enlouquecidos para retornar. Então ficam na vizinhança, aguardando, está saindo da casa espírita, e vão lado a lado. Aí, de repente, a pessoa emite um pensamento infeliz, faz um julgamento, um comentário desnecessário, critica uma pessoa, faz uma explanação do seu próprio orgulho, e nesta energia inferior ele novamente acorda. E ali vai permanecer mais uma semana, ou até um outro momento que ele mude a energia mental. Quando muda, ele afasta. Quando retorna, ele vai e se impregna novamente. E isso pode durar por centenas e centenas de anos. Por várias e várias encarnações. Porque enquanto a nossa mente não mudar o padrão de energia, nós sempre vamos ter do nosso lado espíritos que se alimentam das sensações que nossos pensamentos proporcionam. Então é interessante a gente pensar que a casa espírita tem linhas de defesa, mas alguns espíritos são permitidos a entrada, como são permitidos nos trabalhos de passe, como são permitidos nos trabalhos de desobsessão, porque ali é o lugar para os doentes. Se nós privarmos os doentes de entrar onde podem também sensibilizar suas mentes e sair do estado de obsessor para um estado diferente de vida, é uma responsabilidade muito grande. Então é natural que em algumas casas pessoas desequilibradas
apresentem quadros desse. Hoje em dia, né, nós não vemos muito, mas antigamente era mais comum pessoas tomadas por espíritos inferiores, infelizes, que tentavam prejudicar a moral dos oradores ou da casa espírita. Há uma história que aconteceu com José Petitinga, na Bahia, ele proferindo uma conferência na Federação Baiana de Estudos Espíritas, e uma pessoa que lá estava foi tomada por um espírito desse. O espírito não era obsessor da pessoa, era obsessor do movimento espírita, mas era um médium invigilante, que não conseguia manter o pensamento equilibrado. Era uma pessoa que tinha grandes lutas morais, e naquele momento, esse espírito, percebendo que ele tinha uma percepção de ordem mediúnica, usou da invigilância mental dele e tomou-lhe a fala. Esse espírito levantou-se no meio de umas centenas de outros que ali estavam e começou a proferir uma série de ofensas ao orador. Mas falou de tudo o que podia falar. Falou da vida, falou dos comprometimentos, colocou ele abaixo das pessoas mais vis que ali estavam ou que viviam naquela região. E José de Petitinga parou a palestra, ouviu e não se perturbou. Todo mundo, né, alvoroçado. Quando ele acabou, ele falou assim: o senhor terminou? Eu quero lhe agradecer, porque eu sou tudo isso que você falou. Mas eu estou pedindo a vocês que me escutam uma oportunidade de mudar. Este espírito que fala isso fala a verdade. Eu não sou uma criatura que pareço ser, mas eu sou alguém que luta para ser cada dia melhor do que no dia anterior. E ele falou isso com tanta humildade que o espírito não suportou aquele golpe magnético e veio arrastando o médium até a oratória, até a mesa, levantou e disse: é mentira. Ele não é isso, eu que sou assim. Ele fez um trabalho desobsessivo dentro de uma reunião pública, mas porque ele estava tranquilo, porque ele realmente não era aquilo. Agora imagina se fosse. Imagina se o espírito estivesse certo. O trabalho havia desabado. Como nós temos uma história, e é até retratada no filme do Divaldo da doutrinação, quando o espírito estava sendo doutrinado por um homem, e o espírito questiona: mas que moral que você tem para falar isso comigo? Você é um adúltero. E o doutrinador se cala porque o espírito estava certo. Antes mesmo de estar ali na casa espírita, ele estava na sua vida promíscua. E achando que estava enganando todo mundo com uma postura social. Foi necessário que uma outra pessoa tomasse a doutrinação e direcionasse o trabalho. Não tentem brincar com os espíritos. Não é um caminho tranquilo. Quando houverem manifestações dessas, seja em reunião pública, seja em reunião de passe, que a gente se levante para atender, mas que a gente possa ter a coragem de se levantar. O espírito pode falar assim: mas você é um falso. Sou sim, meu irmão. Mas me empenho muito para deixar de ser. E esse sentimento de verdade vai modificá-lo, porque as palavras são influxos de energia e alteram o campo mental das pessoas. É uma atuação hipnótica. Tarcísio, Oi. eu tive uma situação meio estranha também uns tempos atrás. Tá dando um reflexo, né? Não estou ouvindo, estou ouvindo duas vezes aqui. Mas aqui tá legal o áudio. Tá legal? Então tá. Aí, no sábado, a gente canta com as crianças e com o pessoal lá antes de começar. E aí, um dos atendidos, um do pessoal que frequenta lá a sopa, levou um senhor
que ele aparecia de vez em quando, aí ele falava que era Jesus, chegou a ver? Ele falava Sim. que era Jesus. E aí ele chegou lá, ele era muito barulhento, gritava, falava alto. E eu cantando, comecei a falar com o pessoal lá, aí ele virou, levantou e falou assim, eu conheço você, você é lá da Rural Toscana, você é riquinha, você é rica, você é riquinha, e falava assim, não parava de falar, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei numa saia justa. Aí eu falei, tá bom, meu amigo, depois a gente conversa sobre isso, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos cantar, né, hora de cantar. E aí ele acalmou, não sei por que ele acalmou, e aí nós começamos, procurei cantar coisas que as crianças conheciam mais, gostavam mais, né? E aí cantaram muito alto e tal, e ele acabou acalmando. Quando terminou, não era eu que ia fazer o estudo, né? Aí eu peguei e falei, vou tirar ele daqui, porque ele realmente ficava falando, intervindo, né? Eu falei, vou levar para tomar sopa antes, que aí eu converso com ele. Aí peguei, chamei ele, vamos ali que você vai tomar sopa antes. Aí ele me pediu um cobertor, ele tinha um cachorro. Aí conversei com ele um tempão. Enquanto ele tomava sopa, ele tomou uns 3 pratos de sopa. E ficou ali batendo papo comigo e tal. Aí no final ele desceu a escada e falou assim, você é riquinha, mas até que você é gente boa. Mas entendeu? Quer dizer, a gente fica numa situação que você sabe, fica sem saber, né? E não é um momento que a gente não pode perder, né, a oportunidade de exemplificar e, ao mesmo tempo, não ficar sem reação, porque se a E a gente minha para e conversa fica com ele sem foi muito reação... interessante, porque eu perguntava para ele assim, mas aí, o que você faz? Fui conversando com ele e tal, ele falando que ele escreveu um livro. Aí eu falei, mas qual que é o livro? Você não conhece? A Bíblia. Ele achava na mente dele que ele era Jesus mesmo, entendeu? E ele fala claramente aí e tinha uns cachorros que acompanhavam ele, que ele dizia que ele ajudava as pessoas, e parece que ele tem família, a filha fica procurando onde é que ele está, e vem buscar e leva embora, mas aí depois ele aparece de novo. Agora ele sumiu, tem tempo que eu não vejo ele aí. Todo pensamento fixo nos leva à obsessão, até a religiosidade, né? Quando a gente se torna fundamentalista, é um perigo muito grande, porque a mente acaba acreditando numa realidade, né, totalmente fora daquilo que a gente vive. Então é comum. Porque na hora mesmo que ele começou a falar, eu perguntei para ele, né, como é que é o nome do senhor mesmo? Ele falou, Jesus, eu sou Jesus. Entendeu? Aí a gente... E o pessoal que trazia ele, assim, gostava até dele, sabe? Não era assim, não era agressivo nem nada, entendeu? Mas tem que ter, né, argumento para a gente lidar com isso tudo. Porque da mesma forma que ele apareceu no trabalho de sopa, e se você deixa ele ali no trabalho, né, de orientação às pessoas que vão, ele é uma pessoa que poderia perturbar o trabalho. Então a gente tem que ter alguém para acolher. A gente não pode simplesmente falar assim, aqui, ó, dá licença, aqui não é seu lugar. Por que que não é seu lugar? Claro que a gente não vai expor ninguém a um caso de violência. A pessoa quando é violenta, a pessoa quando tem algum procedimento que intimide aos outros, você tem a obrigação de proteger. Mas é estranho, porque lá no centro sempre tem vindo muito, os moradores de rua começaram realmente a frequentar o sábado, e uns trazem os outros, eles convidam mesmo, sabe? E eles às vezes chegam muito bêbados, às vezes chegam muito desequilibrados, alguns até já teve briga entre eles lá dentro, mas a gente sempre conseguiu, de alguma forma, acabar acalmando os ânimos deles e conversando, eles respeitam a gente, eles respeitam a casa, acho que tem um amparo muito grande ali. O Jorge, por exemplo, chegava lá, assim, muito ruim mesmo, às vezes até babando, né? Aquele Jorge, que agora, graças a Deus, está bem. Aquele outro menino, o Marco Aurélio também, e eles têm aqueles desentendimentos entre eles também, às vezes a gente tem muito problema, e a gente ficava, às vezes, um pouco receosa, porque ali praticamente é um ambiente muito feminino, só tem mulher, né? Então, às vezes a gente ficava assim pensando, mas eu não sei, nunca tive medo, sabe? Eu me enfiava, às vezes, embaixo, no meio da briga, eu metia no meio e eles paravam. Eles respeitavam o fato, uma autoridade nossa mesmo, nesse sentido moral mesmo, sabe? Eu achava que nunca aconteceu nada, assim, muito grave, entendeu? Não, Mas não é uma tarefa fácil, não. Porque não, e é né? importante a casa ter também um corpo masculino
trabalhando nesses trabalhos justamente para oferecer segurança. Só que os homens, né, no movimento espírita está cada vez mais escasso. Não, E lá, quando o Jorge chegava, se eu estivesse em casa, elas me ligavam. Rita, vem para cá, que o Jorge chegou. Elas tinham medo dele doido, entendeu? pelo tamanho dele E e tudo, né? um dia eu falei com ele, "Ô, Jorge, a gente tem medo de você." Ele falou assim, medo? Medo por quê? Eu falei, Jorge, olha como é que você tá péssimo, você é grande, a gente é mulher, né? A gente tem, eu não sei o que você está enxergando, que ele vinha de craque até a alma, entendeu? E pedia para chamar a ambulância, ele pedia para chamar, ele não tinha medo ele tinha medo da ambulância, mas depois ele ficou sem medo da ambulância também, entendeu? E Realmente, eu já tirei lá de dentro de ambulância mesmo, entendeu? é um trabalho muito delicado e que a gente não deve se furtar. Por isso que as casas precisam ter estrutura para montar trabalho. A Mas gente elas fala assim, queriam fechar a porta, entendeu? Fala assim, não, tem que fechar o portão, tem que fechar o portão. Eu falei, gente, eu acho que nem tinha que ter portão aqui, pelo amor de Deus. Se ele está vindo, pois ele quer alguma entendeu? coisa. Deixa vir, deixa A gente entrar. pensa assim, né? Uma pessoa dessa, drogada, é atraída por alguma coisa para chegar aqui, ou até inspirada, seja por qual energia que for. O que a gente tem para oferecer? Aí a gente vai e fecha a porta. Ou simplesmente se torna indiferente. Também não vejo esse o caminho, não. Mas é necessário uma estrutura para atender essas pessoas. Todo o trabalho que a gente vem a criar na casa espírita, nós temos que começar a pensar na chegada dessas pessoas. Quando na reunião pública chega uma pessoa dessa, aí a gente fala, hoje você não pode participar, porque é uma reunião pública, porque a pessoa às vezes está suja, está com mau cheiro, está com cheiro de bebida. Aí você deixa de receber ela. Não, hoje o orador é de fora, né? Que impressão que ele vai levar da nossa casa? Ou a melhor possível, porque é uma casa que não desfaz os outros. Aí a pessoa chega, né? Todo mundo se afasta. As pessoas têm medo, mas as casas precisam ter atenção também para essas almas. Porque também elas têm o mesmo merecimento que nós. Se hoje elas estão mais doentes do que nós, cabe nós que já estamos mais ou menos lúcido estender a mão a elas. Se eu não quero receber elas no meio de todo mundo, que eu tenho um lugar apropriado, que eu tenho alguma coisa a oferecer, talvez uma roupa do bazar para que ela possa trocar, talvez um prato de comida, que talvez seja isso que ela está buscando. Então é escutar. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que precisa de estrutura, de pessoas, de dedicação, mas é um trabalho que cabe nas casas espíritas, porque é um trabalho ligado diretamente ao espírito de fraternidade. Nós temos, né, essa como uma das bandeiras do espiritismo, é enxergar todos como irmãos, mas também tratar a todos como irmãos. Saber que mesmo naquela pessoa que está ali, com aquela representação negativa de vida, há uma fagulha do Criador. E talvez uma palavra que você vai oferecer a ela vai ser uma reflexão para o resto da sua existência. Pode ser algo que mobilize ela. Então a gente tem que estar preparado. Teve uma vez que nós estávamos num seminário lá, não sei se seminário, num domingo até, e uma senhorinha chegou lá para se esconder, ela se escondendo do marido que estava na rua, bêbado com ela, que ela acompanha ele mesmo, entendeu? Uhum. E ele agride ela, ele bate nela quando ele está bêbado. Então ela vai lá para se esconder. Aí nós deixamos ela lá escondidinha, entendeu? Tadinha. Com medo que ela tinha dele. E ele aparecia, a gente falava assim, não veio aqui não. Porque depois, a hora que ele melhorava, acho que ela ia embora e voltava para ele. Ela não vagava dele, não. Mas, pelo menos naquele momento, ela era o lugar que ela achava para se esconder. Pois é, aí você vai, não recebe ela, aí ele, né, acaba agredindo, essa agressão pode ter proporções maiores, e a gente pensa muito no mal que surge do bem que deixou de ser feito. Então tem, nesse momento, agir no bem. Está na reunião pública, houve uma manifestação, alguém passou mal, alguém caiu, agir no bem. Não deixar que o fato
desequilibre todo o sistema. É ter pessoas aptas, que se prontifiquem, que deem o passo, que acolham. Isso é um dever moral nosso. Porque se nós quisermos nas nossas casas espíritas só pessoas equilibradas, só pessoas tranquilas, só pessoas que não deem problema, então de que está valendo a nossa casa? Nós também temos que ter ali as pessoas doentes, as pessoas que têm dificuldade, as pessoas que precisam de um apoio maior. No trabalho de passe é comum isso acontecer. A pessoa vem tão obsidiada que quando há o toque magnético e esses espíritos se desprendem dela, ela sente um vágado, sente mal. Algumas pedem para ficar na sala de passe, deixa eu ficar mais um pouco. Aqui eu me sinto tão bem, quando eu saio, tudo isso volta, porque a mente volta às origens e ainda não foi transformada, transmutada numa energia diferente. Então a gente fala, não, você vai receber o trabalho, a água frutificada, e não vai mais retornar àquele campo mental. Mas infelizmente não é um passe de mágica. Não se amadurece um fruto da noite para o dia. Então a pessoa que chega hoje obsidiada e recebe o passe, na semana que vem chegará novamente. E na outra também. Mas quando ela começar a frequentar as reuniões do Evangelho, e essas reuniões fizerem com que ela mude a sua postura de vida, quando ela se ingressar num trabalho assistencial, ela automaticamente vai adquirir novos valores de vida, novas perspectivas de vida, e o seu pensamento vai mudar a tal ponto que estes espíritos não mais vão acompanhá-la. Se a gente pega a história do Divaldo Franco, a gente vê que na Obsessão do Máscara de Ferro foram 40 anos de convívio. Nenhum espírito superior se interpôs para afastar, tirar o obsessor dele, não. Foi necessária uma mudança de atitude, mesmo diante de um trabalho muito grande, para tocar o coração daquele espírito. Outros, talvez, por ele ser dedicado, por renunciar à vida, por receber crianças, talvez tivesse afastado, mas aquele ali precisava ser tocado de forma íntima, pessoal. Então, só quando recebe a mãe dele é que ele se toca, que ali havia mais crianças, que ele perseguia um homem que agora vivia uma proposta diferenciada. E aí, então, ele consegue vencer a obsessão. Nós vamos parar, então, nesse ponto, né, para que na semana que vem a gente possa dar sequência ao tratamento, né? Por que nós não estamos encontrando no trabalho de passe a cura? Se ali nós temos a melhor energia que a espiritualidade possa ter, se nós temos pessoas que estão com fé para direcionar, e se a gente vai com fé para receber, porque ainda estamos doentes. Que fica aí esse pensamento para a gente refletir durante a semana. Vamos fazer nossa prece de agradecimento. Nesse instante, Senhor, quando elevamos o pensamento a Ti, nós sentimos a Tua proteção. Sentimos o amparo espiritual que não nos tem faltado. Sentimos como é importante mantermos os nossos estudos como uma terapêutica, como um tratamento, para que não percamos a lucidez do espírito. Muitos são os convites, Senhor. Muitos são os apelos que nós temos para abdicar de uma postura que estamos buscando. Mas maior é a vontade de seguir-te. Maior é a vontade de manter-se lúcido perante a vida. Então nós te pedimos, Senhor, que nos inspire nos nossos dia a dia, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, na nossa vivência com a família. Continue nos abençoando, Senhor, e nos dando força e coragem para enfrentarmos
todas as barreiras e dificuldades que surjam em nossa caminhada. Abençoe-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos pela presença. Semana que vem